Fala, estudante, beleza? Continuando e finalizando nossa aula sobre estatística, vamos falar sobre mediana e moda. O que é mediana? Mediana é o termo central de uma sequência ordenada. Não esquece desse detalhe, de ordenar a sequência. O que significa ordenar a sequência? Você colocar em ordem crescente ou ordem decrescente. Você escolhe. Aqui você quer. Ordem crescente ou decrescente. O Enem é muito sacana e ele vai te dar uma sequência totalmente desordenada e vai pedir a mediana. Se você não ordenar a sequência, erra o exercício. Então não esqueça, tá? Não esquece. Esse é o primeiro passo, ordenar a sequência. Depois, você vai observar a quantidade de termos. Se a quantidade de termos for ímpar, a mediana é o termo que vai estar no meio. Por exemplo, de 5 termos, a mediana é o terceiro termo, porque você vai ter 2 termos à direita, 2 termos à esquerda e o terceiro termo no meio. 5 elementos, a mediana é o terceiro. De uma sequência com 15 termos, a mediana é o oitavo, porque antes do oitavo você tem 7, depois do oitavo você também vai ter 7, totalizando 14, com o oitavo, 15 elementos. De uma sequência com 29 termos, o termo do meio é o 15º, porque antes do 15º você tem 14, depois do 15º, 14, deu 28, com o 15º, 29, 29º termo. Qual que é a malandragem para isso? Soma 1 e divide por 2. Eu não disse 5? 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então o terceiro termo é o termo do meio. Aí depois eu falei para você 15 elementos. 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Então o oitavo termo é a mediana. Depois eu te disse 29. 29 mais 1, 30. 30 dividido por 2, 15. Então o termo do meio é o 15º. Outra malandragem que você pode pensar é só simplesmente dividir por 2. 5. 5 dividido por 2, 2,5. Não tem o termo 2,5, você pega o próximo, terceiro. E depois eu te disse 15. Metade de 15, 7,5. Não tem o termo 7,5, pega o próximo, oitavo. Depois eu te disse 20. A metade de 20, 29, né? A metade de 29, 14,5. Pega o próximo, 15º. Agora, se a quantidade de termos for par, você vai ter 2 elementos no meio. E aí você vai fazer a média aritmética deles. Ou seja, você vai somar os 2 termos do meio e vai dividir por 2. Por exemplo, de 10 termos, os 2 termos do meio é o quinto e o sexto. Porque você vai ter 4 para a direita, 4 para a esquerda e os 2 no meio. Soma os 2 e divide por 2. Se você tiver uma sequência com 8 termos, você vai pegar o quarto e o quinto, vai somar os 2 e dividir por 2. Porque você vai ter 3 para a direita, 3 para a esquerda e os 2 no meio. De uma sequência de 58 termos. Qual que é a metade de 58? 29. Então é o 29º mais o 30º, soma e divide por 2, ok? Então não esqueça desses detalhes. E moda? O que é moda? Moda é o elemento que possui maior frequência em relação aos demais. É o elemento que sobressai em relação a todos os elementos do seu rol, da sua amostra, da sua sequência. Lembrando que uma amostra ela pode ter mais de uma moda, ou simplesmente não ter moda. Olha só para você ver esse exemplo que eu vou colocar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 2. Pronto. Observe que o 0 apareceu 2 vezes. O 1 apareceu 2 vezes. O 3 apareceu só uma. E o 2 apareceu 3 vezes. Então quer dizer que a minha moda, o elemento que mais aparece, que sobressai em relação aos demais, é o 2. Um número só. Eu tenho uma moda. É o 2. E se eu tenho uma moda, quer dizer que eu tenho uma sequência modal. Agora, se eu viesse aqui e colocasse o número 1, eu tenho 2 modas, porque o 1 aparece 3 vezes e o 2 também aparece 3 vezes em relação ao 0, que só aparece 2, e ao 3, que só aparece uma vez. Então, a minha moda é o 1 e o 2. 2 modas. Então, eu tenho uma sequência bimodal.
Se eu viesse aqui agora e colocasse o 0, eu teria como moda o 0, porque aparece 3 vezes, o 1, porque aparece 3 vezes, o 2, porque aparece 3 vezes. Eles sobressaem em relação ao 3, que só aparece uma vez. Então, a minha moda são 3 valores, o 0, o 1 e o 2. Trata-se, então, de uma sequência polimodal. Quando ele tiver 3 ou mais modas, é uma sequência polimodal. Agora, se o 3 aparecesse aqui e o 3 aqui também, quer dizer que o meu 3 aparece 3 vezes. O 0, 3 vezes. O 1, 3 vezes. E o 2 também 3 vezes. Todo mundo aparece a mesma quantidade de vezes. Então, eu não tenho um elemento que sobressai em relação aos demais. Se você não tem um elemento que sobressai em relação aos demais, trata-se de uma sequência que não tem moda. E se eu tenho nenhuma moda, é uma sequência amodal. É muito simples esse conteúdo e bem fácil. Olha só para você ver, através desses exercícios que eu vou te mostrar agora. Fala o seguinte: uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros desta pessoa em cada um dos textos digitados é dado na tabela. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Bom, pessoal, nessa tabela você tem 8 elementos. 8 elementos. Se a quantidade de termos for par, a mediana é a média aritmética dos 2 termos centrais. Se eu tenho 8 termos, metade de 8? 4. Beleza. Quarto mais o quinto termo. Vou somar os dois e dividir por 2. Se você não prestar atenção, se você olhar na tabela, Matheus, coloca a tabela aqui para o lado pra gente, por favor. O quarto termo é o 2 e o quinto termo é o sexto. Se você somar os dois, dá 8. 8 dividido por 2, 4. Observe, letra E está lá para você marcar, 4. E não é essa a resposta. Por que não é essa a resposta? Você deve ordenar a sequência. Ah, eu vou ordenar os 8 termos? Não, eu vou ordenar só até o quinto. Eu preciso só até o quinto? Então quer dizer que se a sequência tiver 100 termos, você vai ordenar os 100 termos para depois você fazer a mediana? Claro que não, eu vou ordenar até onde me interessa. Só me interessa até o quinto. Eu gosto de colocar em ordem crescente. Em ordem crescente, você tem o 0. Depois do 0, você tem em ordem crescente o 2. E o 2 aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Depois do 2, você vai ter o elemento 3. Observe, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Já cheguei onde me interessa. Soma o quarto com o quinto e divide por 2. 2 mais 3 dá 5. 5 dividido por 2, 2,5. Pronto. Então a mediana é 2,5, o que te levaria a marcar a letra B. Olha o tanto que é simples. Fácil, né? Bora para mais um exercício sobre esse assunto, então. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Fácil demais, pessoal. É um exercício fácil no Enem e você não pode errar um exercício fácil por causa da teoria de resposta ao item, da TRI. Matheus, coloca pra gente o gráfico aqui do lado. Galera, interpreta esse gráfico. Observe que o eixo X é a idade e o eixo Y é a frequência de ocorrência. O que isso significa? 9 anos. Quantas pessoas têm 9 anos? 21 pessoas. Quantas pessoas têm 12 anos? 15 pessoas. E quantas pessoas têm 18 anos? 12. Qual que é a idade que mais aparece? Não é 9? Pronto. Você vai lá e marca a letra A. A moda, então, é 9. Não é 12. Porque ele perguntou qual é a moda das idades. Então, a moda das idades é a idade que mais aparece. E a idade que mais aparece é a idade de 9 anos. E você deve marcar letra A.
Viu que simples? Bora para mais um exercício para você fixar bem essa ideia e ver o tanto que é fácil. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionados à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Analisa aí, pessoal, a tabela. Observe que a média do número de sapatos é 36, a mediana é 37 e a moda é 38. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição de zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamação e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Beleza, pessoal? O número do sapato está muito fácil. É o número que mais aparece. E ele disse na tabela que a moda é 38. Automaticamente, ele não vai fabricar mais os sapatos de número 38. Assim, só sobraram duas respostas para você marcar. A letra A, coloca aqui, Matheus, para gente, que é branco e os números 38. E a letra D, que é preta e os números 38. As outras três alternativas você já eliminou. Você tem 50% de chance de acertar. Agora, aqui tem um fato curioso. Ele nos disse que a distribuição de 0 e 1 é 0,45. Bom, 0,45 está mais próximo de 0 do que de 1. Se está mais próximo de 0, é porque existem mais sapatos identificados pelo número 0. E as cores dos sapatos identificados pelo número 0 é a cor branca. Porque ele disse, para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Se a distribuição é 0,45 e está mais próximo de 0, a cor que mais aparece é a branca. Então, eles não vão fabricar mais sapatos de cor branca com o número 38, o que te leva a marcar também a letra A nesse exercício. Viu tanto que é simples? Fácil demais. Então, essa é a ideia que você vai usar para moda e mediana. O que você vai fazer agora? Você vai baixar a lista dos 10 exercícios níveis Enem, vai fazer os 10 exercícios níveis Enem, bem fácil, em 30 minutinhos você faz todos esses 10 exercícios, porque é a média de tempo pelo Enem, e qualquer dúvida você nos procura nos grupos de apoio. Um abraço!